Olá, que a graça e a paz benditas do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família. Essa graça maravilhosa que veio através do Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, de ordem do próprio Deus, para que nós pudéssemos ter comunhão com o nosso Pai. Eu gosto de achar interessante que, se você observar, nós que somos cristãos e que gostamos da Escritura, que cremos no criacionismo, ou seja, que todos os homens foram criados por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, nós perceberemos claramente que Deus fez o homem à sua imagem, à semelhança dele próprio. Acontece quando o homem cometeu o deslize, o pecado da desobediência a Deus, ele perdeu essa capacidade, essa comunhão que tinha de imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia, a própria palavra que nós lemos, que os padres leem, que os pastores leem, que os cristãos todos acreditam, ela diz claramente que Adão começou a gerar filhos e filhas à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, aquela comunhão de imagem e semelhança foi perdida com a desobediência de Adão. O que aconteceu? Deus enviou os profetas, enviou os ensinamentos, permaneceu calado num período chamado interbíblico de cerca de 400 a 450 anos. Deus permaneceu calado sem falar com o homem. Logo em seguida, então, o que ele fez? Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo. O mais curioso para nós é que Jesus, ele sendo Deus, ele tinha toda a glória, toda a majestade, tudo à sua disposição. Ele abriu mão de tudo aquilo para vir aqui nascer numa mulher virgem, humilde, que nunca se exacerbou em nada, e ele nasceu. Ele viveu, ele caminhou, explicou a Escritura, nos deu ensinamentos e depois ele foi crucificado. Foi sepultado, mas ao terceiro dia nós cremos pela fé em Deus através de Jesus, que ele ressuscitou. Então ele prometeu que voltaria. Mas eu gostaria de falar hoje sobre uma passagem que eu admiro muito, eu gosto muito, que está em Lucas capítulo 18, também está em Marcos capítulo 10, em Marcos a partir do versículo 46, e em Lucas no capítulo 18, sobre o cego de Jericó. Eu acho muito interessante porque já aconteceu comigo de eu passar a mão suja em alguma vez no ouvido, nos olhos, e às vezes incomoda tanto você não enxergar bem, ficar ardendo os olhos, né? E esse homem, o cego de Jericó, tem uma passagem assim fantástica, que a palavra vai contar que ele está à beira do caminho, e ele escuta então um tropel, multidão, e ele pergunta: quem está passando? E alguém diz: é Jesus de Nazaré. Então ele se põe de pé e ele começa a clamar, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Mas eu acho interessante que num primeiro momento Jesus parece não ter dado atenção para aquele homem, e continua, então ele clama pela segunda vez, aí ele clama dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus para e Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Aí ele diz: que eu torne a ver, Senhor. E Jesus então diz: então veja, a tua fé te salvou. E essa passagem é muito linda e maravilhosa. Mas eu queria falar sobre ela um pouquinho, mas da seguinte maneira: o que põe uma pessoa à beira do caminho? A beira do caminho não significa literalmente a beira de uma estrada, de um local que passam pessoas. Mas a beira do caminho também significa a pessoa estar desiludida, desesperada, preocupada, porque tudo está ruim. Ou pode ser enfermidade, pode ser problemas espirituais, podem ser problemas diversos. Ele pode ter desistido da fé, ele pode estar sendo pressionado, pode estar desempregado. Então, vários motivos são os quais levam uma pessoa a se colocar à beira do caminho. E eu queria falar sobre 3 fases da cura, especificamente nesse caso do cego de Jericó. A primeira fase da cura é que ela começou quando ele ouviu a voz de Jesus. Muito interessante. Imagine a cena. Eu costumo fechar os meus olhos e me colocar lá naquele lugar, naquela época, imaginando ele, homem cego, mas ele escuta a multidão. Quando uma pessoa perde a visão, ela desenvolve muito mais as outras capacidades que ela tem, os outros sentidos, né, dos 5 sentidos. A pessoa desenvolve ela com maior
qualidade. Então, o primeiro passo dessa cura foi ele ouvir, sabe? Ouvir a voz de Jesus. Quando ele ouviu Jesus falando, eu acredito que algo muito profundo aconteceu naquele homem, sabe? Porque são as nossas atitudes que determinam o que vai nos acontecer. Nós, às vezes, não conseguimos compreender bem Deus na nossa vida, sabe? Nós, às vezes, pensamos que Deus é tão grande e nós somos tão pequenos que estamos muito distantes. Mas a vinda de Jesus foi exatamente para encurtar essa distância, sabe? O Senhor veio como se ele tivesse criado uma ponte, um local para você não ter dificuldade. Então Jesus é esse elo. Ele fez com que nós voltássemos a ter essa comunhão que Adão perdeu lá no Éden, na desobediência. Quando ele perdeu a imagem e semelhança de Deus lá, Jesus Cristo veio como se dissesse para você e para mim assim, ó, está de volta a comunhão do homem com Deus. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis. E nós às vezes perdemos essa capacidade. A primeira fase dessa cura foi ele ter ouvido, ouvir Deus. Eu não sei se você já parou para tentar ouvir Deus, ouvir Jesus falar com você. Às vezes você pode estar passando o maior momento difícil da sua vida, mas se você se colocar atento a ouvir a voz de Deus, você vai perceber que Ele vai falar. Sabe por quê? Porque Ele prometeu. Jesus Cristo prometeu que Ele falaria. Ele prometeu que o Espírito dEle moraria em nós. Então quando você e eu estamos andando, nós estamos praticando coisas, falando, nós estamos fazendo que o Espírito Santo está em nós. Quando o homem tinha comunhão com Deus no Antigo Testamento, eles recebiam a revelação, a fala do próprio Deus com eles. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, todos recebiam. Os profetas, Deus falava diretamente com eles. Mas sabe, hoje nós parece que perdemos essa capacidade, porque a graça de Deus veio. O Espírito Santo agora fala diretamente em nós. Sabe, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio enviado por Deus, que Ele nasceu de uma virgem, que Ele morreu e ressuscitou, Ele falou que Ele enviaria o Espírito Santo para morar em nós. Então o Espírito Santo está aí dentro de você, está dentro do seu coração, na sua vida, na minha. No livro de Apocalipse 3:20 tem, a palavra é linda, Jesus fala assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha, Jesus dizendo que se nós abrirmos o coração, ele entra. Eu já abri o meu coração para ele, então eu creio que ele já está dentro do meu coração. Então a primeira fase da cura é ouvir. Talvez você precise de uma cura, talvez não seja física, talvez você não esteja doente, mas uma cura na alma, no espírito, no psicológico. O primeiro ponto é ouvir Deus, ouvir Jesus falar conosco. E a segunda fase da cura também é maravilhosa. Qual foi a segunda fase? Quando ele ouviu a voz de Cristo, o que ele fez? Ele clamou. Ele clamou, ele pediu, ele solenemente ele suplicou. Suplicar extrapola o pedir, o querer, sabe? O correr atrás, o buscar. Não, é suplicar. É você se prostrar diante de Deus e dizer, Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito em Jesus e eu quero pedir. E ele clamou, ele pediu com força mesmo, sabe? O que aconteceu quando ele acreditou e ele clamou? A sua cura tomou forma. Ele estava doente, ele estava cego, ele não tinha visão. Mas quando ele ouviu a voz, o que aconteceu? Ele ouviu e perguntou, peraí, quem é? Ah, é Jesus? Então, Senhor, ele clamou. Quando ele clamou, criou forma. Quando você e eu clamamos, nós pedimos e nós colocamos na nossa cabeça que aquilo vai dar certo, que Deus é conosco, toma forma. Aí aquilo vai, espera aí, agora vai acontecer. Por quê? Porque nós tomamos forma. O potencial de qualquer coisa está relacionada diretamente à sua origem. Escute bem, se você e eu cremos em Jesus Cristo, nós herdamos a origem de Deus novamente. Então o nosso potencial está na nossa origem. Quem? Em Deus. Então quando eu falo que eu posso, quando eu falo que você pode, não é porque eu sou forte, porque eu sou especial, porque você é forte, porque você é especial. Não, é pela sua origem. Se a sua origem é Deus, o seu potencial é Deus. Então quando nós pedimos e buscamos algo de Deus com fervor, aquilo toma forma. Sabe, é como se nós determinássemos assim, ó, eu vou fazer isso, vai lá e desenha, projeta. O próprio Deus projetou a criação do homem.
Ele projetou e depois ele determinou e aconteceu. E ele falou que se você e eu tivéssemos comunhão com ele, nós poderíamos pedir o que quiséssemos. Então, se você estiver precisando, quando quiser que toma forma, acredite, peça, busque e peça de coração, não tenha medo. Não tenha medo. Ele pode nos dar tudo. Nós é que às vezes não sabemos pedir, não acreditamos. Às vezes quando estamos na escuridão, as coisas não estão boas para nós, o que nós fazemos? Entramos em pânico, entramos em desespero. Não, acenda a luz, acenda a vela, acenda a candeia. A escuridão, ela existe. Sabe para quê? Na verdade a escuridão não existe, né? A ausência da luz. Mas eu quero me referir ao escuro. Quando ele existe, sabe para quê? É para ser iluminado. Você pode estar num quarto escuro, tudo escuro, muito escuro. Se você acender um palitinho de fósforo, ele ilumina todo o ambiente. Por quê? Porque a luz prevalece sobre as trevas. Então quando você e eu queremos algo e nós pedimos, o que acontece? Aquilo toma forma. Em Mateus no capítulo 7 ele falou que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então a cura teve três situações que eu chamo de fases. A primeira é que ele ouviu a voz de quem podia. Quando ele ouviu a voz, o que ele fez? Ele suplicou, a sua cura, a sua resposta tomou forma. E aí o que aconteceu? A sua fé consumou a sua resposta. Lá no versículo 42, Jesus disse para ele assim, então aqui, você está curado, então a sua fé, a tua fé te salvou. Nem fala curou, fala salvou. Sabe por quê? Porque ele foi curado na hora. O próprio Jesus Cristo deu ordem para ele. Se você ler no livro de Marcos, Lucas não, mas lá no livro de Marcos, você percebe claramente que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada diz que ele lançou de si aquela capa. A capa. Hoje, esses dias eu fui ao centro de Belo Horizonte e lá na Praça 7 Central de Belo Horizonte havia um cidadão deficiente visual e ele estava caminhando com uma bengala branca. Todo mundo via que ele era um deficiente visual. Aí alguém chega, dá o braço a ele, atravessa a rua, mostra para ele algum obstáculo. Por quê? Porque a bengala mostra que ele tem uma deficiência. O cego tinha uma capa, era tudo que ele tinha. Mas quando Jesus chamou por ele, o que ele fez? Ele lançou a capa. Ou seja, eu não preciso mais disso aqui, ó. Essa bengala aqui não existe mais não. Por quê? Porque Jesus me chamou. Quando Jesus me chamou e eu fui lá e supliquei, o que aconteceu? A minha cura tomou forma. E agora eu quero, Senhor, que eu torne a ver. Ele não tem vergonha também não? Talvez a multidão toda impediu os discípulos, as pessoas que estavam lá, não incomoda o mestre, e a multidão, aquele barulho, mas ele não falou, Jesus, filho de Davi. Quem contou para ele que Jesus era filho de Davi? Se Jesus não era filho de Davi, humanamente, consanguíneo. É porque ele conhecia de alguma forma a Escritura que os judeus já haviam ensinado, que de Davi que viria o Salvador, o Messias. O certo é que ele não duvidou, ele clamou, ele pediu com fervor. E o que aconteceu? Consumou a sua cura. Às vezes nós aqui não sabemos fazer isso. Nós vacilamos, às vezes perdemos a oportunidade de receber de Deus porque Ele tem para nos dar. Você e eu que perdemos essa oportunidade. A vida, meu amigo, deve ser vista, sabe como? Como um espetáculo único mesmo. E sabe o que é pior para nós? É que um espetáculo único, talvez passageiro. Mesmo que a pessoa viva 90, 95, 100 anos, para a vida é pouco, eu queria viver mais. Mas a vida, mesmo que morra com 10 anos, com 15, com 12, com 9, a vida é completa. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Nós hoje vivemos momentos complicados na vida, de um modo geral, completo, né? Porque as coisas estão todas elas difíceis a cada ponto, a cada momento. As coisas estão piorando, vem uma pandemia que destrói tudo. Nós às vezes não podemos alimentar direito. Nós estamos vivendo situações tão complicadas. Talvez pareça até meio engraçado, mas, por exemplo, você vai tomar Coca-Cola, faz mal e tem rato dentro da Coca-Cola. Você vai tomar leite, cuidado que o leite agora está vindo com formol. Então não posso tomar leite também. Aí vai tomar um todinho, o todinho tem detergente dentro do todinho. Ah, meu Deus, então não posso também não. Então eu vou comer tomate, porque tomate é muito bom, é fruto, nem é legume, é fruto. Eu vou comer tomate, mas tomate dá pedra nos rins. Então nós estamos encrencados, não podemos nada, não é? Então nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Se você precisa de algo, eu não vou me dizer somente cura física não. Aqui o cego de Jericó foi cura física. Mas a cura também pode ser espiritual, pode ser psicológica, pode ser mental, sabe? Pode ser alguma área de qualquer da sua vida, o seu sentimento, o seu casamento, não sei. Onde que você precisa melhorar? Nós sempre precisamos.
Eu sempre falo isso nas minhas aulas, eu faço palestras, eu falo, olha, nós precisamos melhorar a cada dia. E cada dia que eu melhoro, eu percebo que eu tenho que melhorar mais. Então, ou seja, quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei. Quanto mais eu melhoro, mais eu sei que eu tenho que melhorar. E sei que o dia que a partir desta vida, dessa terra, eu ainda não estou do jeito que Deus gostaria que eu estivesse. Sabe por quê? Porque nós não amamos como deveríamos amar, nós não respeitamos como deveríamos respeitar, nós não procedemos com Deus como deveríamos proceder. Não é? Nós abrimos mão de Deus por tantas coisas, nós preferimos uma festa a fazer coisas de Deus. Nós não gostamos de fazer nenhum jejum espiritual, porque nós não gostamos de ficar com fome. Então nós às vezes deixamos Deus de lado e precisamos aprender a ter mais comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para desfazer religiões, dogmas, rituais, sabe? Hoje a gente não tem que ficar preocupando. Ah, você defende o espiritismo, você defende o protestantismo, você defende o catolicismo. Uma grande besteira, com todo respeito, não é? Martinho Lutero foi um monge, um sacerdote católico anteriormente na Alemanha. Ele era filósofo, pregador, teólogo. Mas o que aconteceu? Quando ele descobriu a origem de Jesus Cristo, a graça vinda por Jesus, ele mudou a sua própria vida, a sua própria história, e mudou a história de muitas pessoas, inclusive a minha. Na minha faculdade eu fiz um trabalho sobre Martinho Lutero. Na minha pós-graduação, coincidentemente, eu fiz um trabalho sobre Martinho Lutero. E agora eu estou fazendo outra pós-graduação, agora em filosofia, e eu estou estudando Martinho Lutero, estou estudando Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então, foram homens, sacerdotes católicos, que trouxeram ensinamentos, sabe, maravilhosos de Deus. E a palavra, a escritura que eu tenho aqui na minha casa é do Shedd. Shedd é um cristão protestante. Então você vê que os padres, os pastores, o Espírito, não importa, Jesus Cristo é universal. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio da virgem, o único que nasceu de uma virgem, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar a nossa vida. Então, meu querido, se você precisa de uma cura, seja onde for, confie em Deus. Confie em Deus, acredite, confesse a sua vida a Jesus Cristo, ande com Ele. Você pode viver, pode passear, sabe, pode ter sua vida, aspas, normal, porque Jesus não é trauma, não. Jesus é Deus que veio para mudar a nossa história, para trazer a graça para a nossa vida. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Quando o apóstolo São Paulo falou com Deus que tinha um espinho na carne, que o atormentava dia e noite, ele pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele, mas o Senhor Deus respondeu para ele assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo para você e para mim que a graça dele, a bondade dele, o favor imerecido dele já basta para você e para mim. Você precisa de uma cura? Acredite, Deus pode te dar. E eu ministro essa cura na sua vida agora, em nome de Jesus. O Jesus universal, o Jesus que pode todas as coisas, esse Jesus que é maravilhoso, a quem eu entreguei a minha vida e nunca me arrependi, nunca vou me arrepender, porque eu espero partir dessa terra e viver a eternidade com Ele, porque Ele morreu por mim, Ele foi sepultado por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele voltará por mim, ou eu irei até Ele antes dele voltar com a minha morte física aqui na terra. Mas uma coisa eu sei, em Jesus eu estou guardado para a eternidade. Que Deus te abençoe. Creia, Jesus pode te dar tudo, tudo. Que a graça de Jesus e o amor de Deus maravilhoso sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família.